Vamos começar, tá? Eu tinha pensado, para esse encontro, né, eu tinha pensado da gente trabalhar basicamente, fazer uma espécie de um apanhado geral do que nós vimos, né, no livro Libertação Animal, e também tinha pedido para aqueles que apresentaram, né, para que eles pudessem trazer alguns tópicos que quisessem discutir hoje, que quisessem trabalhar também, né? Então, eu acho que a gente poderia, assim, depois de hoje, fechar, né, o Peter Singer, Libertação Animal, né? Claro, a gente vai falar do Peter Singer várias vezes, até quando a gente tocar em outros, né? Em outros ideólogos também, em outros filósofos da libertação animal, mas eu acho que a gente poderia também simplesmente passar agora para outra obra, né? Mas hoje dar uma amarrada melhor nisso, né? Nos temas que foram tratados e até discutir alguns pontos que, porventura, ou tenham ficado um pouco menos problematizados, ou que alguém tenha dúvida, ou que alguém queira falar a respeito, né? Então, eu acho que a gente podia começar assim, tá? Então, eu vou começar trazendo algumas questões, né, acerca da libertação animal, e aí eu passo a palavra para vocês, né, para quem quiser trazer algum ponto, ou quiser discutir em cima do que eu estou trazendo. Bem, eu acho assim, nós já falamos bastante de libertação animal, mas é até dispensável dizer, mas é um livro que é ultra-revolucionário para a sua época, né? Quer dizer, em 1975, a gente pode dizer que a gente não tinha ainda uma obra dedicada dessa maneira ao público, né? É claro que já se falava na questão do animal, é claro que já se tinha uma ideia até mesmo de libertação animal, mas não da maneira como foi trazida pelo Peter Singer. Né? Por quê? Porque em 1975 esse tema chegaria, como chega hoje mesmo, a causar alguma zombaria em algumas pessoas, né? Em 75, muito mais, era algo muito assim inesperado, né? Que um filósofo trouxesse a questão dos animais e, sobretudo, em dois pontos básicos, porque ele vai tratar muito em cima da questão da produção de alimentos, ou seja, da indústria da morte, né? Essa indústria, esse agronegócio, digamos assim, né? E também vai tratar da questão da experimentação animal. E ele pegou, propositadamente, esses dois temas, que são temas bastante árduos, né? E aonde o sofrimento animal aparece de forma mais desesperadora, porque, além de tudo, é uma quantidade de animais, são milhões de animais, né, que são mortos, né, continuamente, e para servir de alimento, né, sabendo que ele já ali mostrando, né, que a carne não é necessária, né, a carne desses animais não é necessária, o leite, enfim, já trazendo essas questões, né, desse uso, né, que é um uso que é baseado muito mais no gosto, no sabor, no desejo, né, embora a gente saiba, e isso também foi tratado no livro, que tem toda uma literatura que procura nos fazer crer que tudo isso é absolutamente necessário, é absolutamente essencial, né? E, na verdade, é um sofrimento sem fim para os animais. Ele pegou só esses dois, né, o relato desses dois pontos, porque para ele era absolutamente essencial trazer ali, nesse lugar, que é um lugar, né, de um desrespeito, né, onde o especismo se mostra tão violento, ainda que os animais sejam tratados sempre como coisas, como mercadorias, e mesmo os animais domésticos também são tratados como propriedade, enfim, mesmo em outras áreas, né, da diversão e do que seja, os animais
sempre ignorados na sua vida, né? Ignorados nos seus interesses, né? Então, ele traz esses dois, né? Essas duas esferas, né? Para que a gente possa primeiro saber, para que as pessoas possam ter noção do como isso é atroz, né? Muita gente não tinha, muita gente continua sem ter, não por falta de elementos, mas por falta de vontade mesmo até de saber, porque, de certa forma, quando você entra em contato com isso, você, no fundo, você se vê obrigado a ter que pensar. Quantas pessoas, no meio de um jantar, de um almoço, às vezes conversando, o outro fala alguma coisa com relação aos animais e simplesmente a pessoa diz assim, não fala sobre isso, senão eu vou perder a fome. Exatamente, exatamente. Ela vai perder a fome porque lida diretamente, quer dizer, algum senso ético é tocado ali na hora em que se fala, em que se traz essa dor animal, em que se traz exatamente essa forma nossa, né, de tratar as outras vidas, ainda que tratemos as nossas, humanas, né, ainda que tratemos também o animal humano da mesma forma, com a mesma falta de ética, com a mesma falta de compaixão, né? Isso não é justificativa, né? Embora muitos usem isso para dizer que falar do animal enquanto o homem é explorado pelo homem é uma coisa secundária, mas aí que está, tem que se pensar que ser é esse, que espécie é essa, que pode simplesmente explorar, né? Se sente absolutamente, de alguma forma, com direitos, né? Divinos ou naturais, para explorar todos os animais, inclusive a própria espécie, né? Se colocando numa posição de superioridade, uma hierarquia que ela mesma criou e que ela se coloca nessa posição. Bem, o Peter Singer, então, eu vou falar só mais um pouquinho, queria que vocês pudessem falar, trouxessem elementos para a gente discutir, mas o Peter Singer traz já alguns elementos, né, que foram muito polêmicos, né, foram muito polêmicos exatamente porque eles traziam algumas questões que o humano não estava acostumado a lidar, né? E a polêmica muito grande, foi chamada até de Doutor Morte, né? Foi também quando ele traça a questão da dor, quer dizer, toda a questão da ética, ele chama de moral, né? E a moral acaba, depois de Nietzsche, acaba trazendo algumas questões, né, que complicam um pouco, mas, claro, a gente usar como sinônimo a ética e moral, muito bem, né? Mas eu prefiro muitas vezes falar em ética, no ethos mesmo, né? É a nossa relação entre nós e com o meio ambiente, com o mundo, e como que essa dor é imoral, né? Infligir essa dor é imoral, né? De qualquer forma, né? Seja para o homem, seja para o animal. É o ato mesmo de infligir essa dor que é imoral, né? É esse ato que é imoral em si, né? É não considerar os interesses desse outro, é considerar que só o humano tem, né? E deve ser respeitado nesses seus interesses, no seu direito à vida, no seu direito à liberdade. E isso porque nós avançamos muito, pelo menos teoricamente, porque ainda existe escravidão, e ainda existe exploração humana, e existe muito, em larga escala, a exploração animal, né? Mas a questão é, que direito nós temos de fazer isso? E quando ele traz a questão de ser chamado de Doutor Morte, é ali quando ele defende, sim, na questão da dor, ele faz uma comparação do humano com o animal, e quando ele é a favor da eutanásia, também até para o ser humano, né? E aí as vozes, né, religiosas, enfim, aqueles que são contrários a isso do ponto de vista humano, que muitas vezes massacram os animais, mas são contrários do ponto de vista humano, alegando outras questões, né? Isso tornou também ele muito polêmico. Ele foi muito atacado por ter trazido essa questão e ter trazido outras tantas questões que foram vistas aqui durante as explanações, durante as exposições, né?
Então, eu queria até pedir para vocês, alguém começar, ou trazer algum elemento aí para a gente começar a discutir, ou talvez perguntar a vocês o que vocês acham com relação a essa questão da dor, ou essa questão dessa polêmica que é trazida com relação à própria questão da eutanásia. Porque aqui, quando a gente pensa na eutanásia também, acho que a gente tem que pensar na eutanásia de um modo geral, né? Tanto humana quanto com a questão animal. A gente sabe muito bem que os animais, por exemplo, os animais domésticos, às vezes eles estão doentes, e às vezes uma coisa simples, tem gente que já leva para eutanasiar, porque não é isso a questão do Peter Singer, que fique claro, né? E só para terminar aqui um pouquinho que eu queria dizer, é que é um livro realmente bastante revolucionário para esse momento, é um livro que tem muitas questões que ele não fecha, tem muitas questões que outros depois vão fazer crítica, mas eu acredito que ele fez propositadamente, ele fez algo que pudesse sacudir e sacudiu muito, né? Nós humanos, e não fechar todas as questões, porque ele poderia ter sido imediatamente desqualificado nessa questão, e, no entanto, não foi, porque ele trouxe esse abate terrível, essa experimentação animal grotesca, né? Tudo isso em nome do prol, da nossa sobrevivência, né? E quando ele equipara o homem ao animal, é onde também a polêmica se faz muito grande, porque o homem se acostumou a acreditar que ele tem o espírito e os animais não, né? E aquilo que Voltaire, eu sempre lembro de Voltaire, quando Voltaire, criticando Descartes, ele diz que ou os animais têm, ou nós também não temos, porque somos exatamente em termos naturais, né, em compleição naturais, somos semelhantes, né? Então, somos semelhantes dentro desse aspecto, né, da constituição, né, de todo esse aparelho. É claro que nós temos algumas coisas que têm um outro desenvolvimento, mas estamos todos nesse reino animal, né? Você pode até retirar o homem desse reino animal, vai colocar ele onde, né? Ele é um ser natural. Bem, enfim, eu queria passar para vocês, para quem quiser falar, ou trazer algum tema aí polêmico. Roberta Belo, por favor, então, pode falar. Pode começar. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo bem. Tá, beleza. Regina, o que eu reparei na leitura do Peter Singer, muito embora ele dê, né, total espaço para falar sobre os instrumentos de pesquisa nos seres animais, eu acho que o que choca muito mais, né, o leitor é justamente esse capítulo sobre essa visita, né, a um criador industrial. Acho que vai muito também porque a gente costuma não pensar muito nos animais que também são explorados em laboratórios de pesquisa, né, e o quanto que eles são usados. Às vezes, acredito eu que uma pessoa mais leiga, né, não se atente muito nas gôndolas do supermercado na hora de escolher um produto, né, testado ou não testado em animal, fora outras coisas que a gente nem imagina, né, tecidos, maquiagens, enfim. Mas o que eu acho interessante, bem interessante no capítulo de instrumentos da pesquisa, é que o Peter Singer vem trazendo aqui um dilema. E eu vou explicar por que eu achei esse dilema muito interessante, muito importante que a gente utilize esse dilema na hora de defender, né, uma causa abolicionista. Que ele fala aqui sobre o dilema central do pesquisador, que se impõe de modo, né, agudo na psicologia. Aí vem, qual é o dilema, né? Ou o animal não é como a gente, né? E aí, por isso, não tem por que a gente fazer esses experimentos, já que ele em nada se assemelharia ao ser humano. Ou, então, o animal é, sim, como nós, né? E aí, nesse caso, o que o Peter Singer está trazendo é que, já que o animal é como a gente, qual é a razão de a gente continuar, né, realizando um experimento no animal que seria considerado ultrajante se executado no ser humano, né? Eu achei essa questão muitíssimo interessante. Eu acho que ela é importante também porque vem uma questão
de ordem lógica, né, enfim, na hora de uma defesa mesmo, né, abolicionista, de uma defesa no movimento antiespecista. Achei interessantíssimo, até porque o que eu vejo que temos muito ainda o costume de apelar um pouco para o lado de uma compaixão, né, aos animais, especialmente falando sobre criação de produtos animais, né, no ramo alimentício. Então, achei muito interessante trazer isso aqui, porque para mim, né, muito embora seja um dilema, que o Peter Singer está trazendo esse dilema, é uma contradição dentro dos laboratórios de pesquisa, né? E aí, com isso, eu queria fazer uma pergunta para você, Regina, que é a seguinte: dentro desse movimento antiespecista, né? Como é que o nosso movimento consegue perceber, como que o nosso movimento percebe os avanços nessas tecnologias, né, nos laboratórios de pesquisa, que na minha visão, né, eles estão muito à frente, né, aos avanços na indústria alimentícia. A gente está falando aqui sobre impressora 3D, né? A gente está falando aqui sobre órgãos criados em laboratórios, né? São já tecidos sintéticos que são utilizados nessas pesquisas. Então, assim, como é que o movimento mesmo antiespecista está conseguindo perceber esses avanços, né? Hoje em dia a gente consegue ver muito mais produtos, né? Por exemplo, nos supermercados que tentam atender um nicho, né, de alimento, de produção 100% vegetal, mas ainda assim consigo perceber que os avanços nos laboratórios têm sido sempre mais ligeiros, né? Essa é a minha pergunta. E você falou também sobre a eutanásia, né? Não só para os animais não humanos, mas também para nós humanos. E tem mais ou menos uns 10 dias que entrou em vigor na Espanha a regulamentação da eutanásia. É o 5º país no mundo a regulamentar, né, essa medida. E a gente está falando sobre pacientes, né, terminais, que podem agora procurar uma assistência médica, né, para poder findar a sua vida. Mas o que eu acho interessante é que a gente continua falando sobre aquilo que o Bentham vem trazendo aqui para a gente, né, que é a base do utilitarismo. A base continua sendo a capacidade de sentir dor, até quando a gente decide em findar uma vida, né? Eu queria que você comentasse isso também, tá? Obrigada. Obrigada a você. Peraí. Então, Betinha, eu acho que... Só um minuto, deixa eu ver isso aqui. Bem, sobre a questão, a primeira questão que você falou foi sobre... eu pensei que você estava falando sobre a experimentação animal, mas você está falando sobre tecnologia para diminuir a dor animal, é isso? Ou para, de alguma forma, substituir os métodos alternativos, né, à experimentação animal. Isso. Sim, sim. A gente tem aqui, só lembrando, a gente tem um movimento, dentro do nosso movimento vegano, né? A gente tem um movimento que ele aponta para alguns lados, né? Alguns são muito contrários até a essa tecnologia, porque prefeririam que a gente resgatasse uma vida mais frugal, uma vida mais simples, ou seja, se alimentasse de uma forma bem mais natural do que essa maneira que realmente cada vez está se ampliando mais, e eu vejo que isso daí é aliar a tecnologia ao mercado que está crescente, que é o mercado vegano, então ele é um mercado crescente, então, portanto, aliar isso é uma questão até mais de trazer novas possibilidades, né, de ganhos também, mas que, claro, para o veganismo,
ele é bastante interessante, pelo menos algumas óticas, né, do veganismo, pelo menos algumas linhas, né, que consideram que isso é um avanço, de fato, um avanço porque você está criando novas formas de satisfazer, digamos assim, um certo gosto humano, porque a gente não pode esquecer também que a questão da alimentação, a questão do paladar, é uma questão que envolve o afetivo também. Então, portanto, essa memória afetiva, que às vezes alguns tendem a não querer abrir mão de maneira nenhuma, alguns realmente por colocar isso na frente de qualquer questão ética, na frente de qualquer questão mais realmente, até mesmo de compaixão, mas vou falar da compaixão depois, tá? Eu acho que traz para essas pessoas uma possibilidade. Para o vegano, de corpo e alma, para aquele que realmente abriu mão disso tudo por uma questão de ética, por uma questão de que não quer causar ao outro esse dano, fazer parte, quer dizer, sair dessa lógica exploratória, né? Respeitar de fato o outro, e esse outro até é o outro mais absoluto ainda, porque é diferente de nós, né? Uma alteridade máxima, né? De respeito absoluto a essas vidas, né? Então, esse vegano não chega a se sentir tão contemplado por essas mudanças, né? Porque hoje a gente pode aprender a fazer um queijo vegano maravilhoso em casa, né? Eu estou para fazer, porque eu até entrei no pessoal, num curso, né? De alguns cursos interessantes, e alguns queijos que a gente faz em casa maravilhosos, sabe? A gente nem precisa, a gente nem precisaria. Eu faço pão em casa, então a gente nem precisaria de comprar toda essa parte industrializada, mas que ela serve a muitos que estão fazendo essa passagem, tá? que estão nessa transição e que sentem muita falta desse sabor, né? Agora, isso, né, você não vê, você vê ao mesmo tempo crescendo essa parte tecnológica, né, que nos dá algumas possibilidades, mas você não vê diminuindo a exploração animal. Por isso que para mim, eu penso que essas empresas que estão até abrindo para o veganismo, ou elas realmente, se elas realmente estão interessadas em se tornar veganas, de fato, se elas estão interessadas em avançar com isso, se é só o primeiro passo, muito bem. Mas se é uma coisa só de nicho, se é uma coisa para capturar os veganos e capturar os carnistas, não faz nenhuma diferença para nós. Vai continuar havendo veganos que vão continuar contrários a essas empresas vão trazer produtos, né? E se a gente for observando que ela não vai avançar em nada, mais ainda a gente tem que ser contrários a produtos que vão apenas, digamos, de alguma forma, trazem para outras pessoas, mas se ao mesmo tempo não está vendo uma diminuição da exploração animal, me parece que é só uma questão de mercado mesmo. Parece que é uma questão só de nichos mesmo. Vou conquistar esse nicho, vou conquistar aquele, e pronto, estou servindo a outro, estou servindo a outro, estou ganhando dinheiro de um de outro. Agora, eu, como vegana, vou preferir não dar dinheiro a ele, porque sei que ele continua explorando os animais. Então, é uma questão também que tem que ser discutida para essa consciência ser muito clara para nós, porque senão fica um pouco incompatível, né? A gente ser contrário a uma empresa, a gente não aceitar uma empresa que explora o animal e depois está dando dinheiro para uma empresa que traz essa tecnologia. Se for uma empresa totalmente vegana, que nasceu vegana, eu acho que aí vão entrar outras questões, né? Podem entrar questões do próprio... questões que vão mais vão falar mais diretamente no campo social, né? Nas possibilidades das pequenas empresas, né? Que fazem coisas fantásticas e vão ser realmente suprimidas né? Por essas grandes empresas. Então, tem uma outra crítica, outras questões aí que vão ser apresentadas também, mas eu acho que, pelo menos uma empresa que nasceu vegana, com espírito vegano e que luta por isso, né? Eu acho que se a gente tiver que escolher, que escolha é essa, e que não escolha
aquela que continua explorando os animais, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão da compaixão. Acho que uma coisa fantástica que o Peter Singer trouxe foi exatamente apontar que a questão da compaixão, ela, sim, ela é imprescindível quando você precisa criar no outro essa empatia para que ele entenda, veja naquele outro um igual a si mesmo. O igual no campo da sensibilidade, ou seja, o igual que também sente alegrias e também sente dor e também sofre, e que é semelhante a nós. Mas o Peter Singer traz uma coisa essencial. Ele diz que é preciso que essa moral que se estabeleça, porque ele fala em moral exatamente porque ele quer que esse princípio se universalize, né? Que essa moral ela esteja baseada na razão, não na emoção. Não se trata da gente amar os animais. Eu posso amar muitos animais, porque convivi com eles a minha vida inteira e faço um trabalho junto com eles, como muitos de nós aqui. Porém, não se trata de amar os animais, se trata de ser justa com os animais. Se trata de justiça, se trata de entender que os interesses deles estão sendo atropelados completamente, os interesses de vida e de liberdade, porque nasceram livres e têm direito à vida, e se eles não têm, nós também não temos, parafraseando Voltaire, porque esse direito foi dado por nós também, nós damos direito a nós e tiramos o do outro. Então, esse direito não é divino e nem natural, é um direito que nós estamos dando, ou então nós temos esse direito à vida pura e simplesmente por viver, por ter direito de se expressar, de atingir o máximo da sua potencialidade, de lutar por essa vida. Os animais são tiranizados, e isso se tornou tão natural, é tão naturalizado, que as pessoas acham absolutamente normal saber que os animais são trucidados todos os dias, que são tratados, sabe, da forma mais indigna possível. E até mesmo o animal doméstico, o caso eu estava vendo no outro dia, de um rapaz, um Uber, né, que foi levar um cachorrinho, porque a madame lá pediu para levar o cachorrinho, para levar para o veterinário. Ele levou. Ele achou que ia cuidar do cachorrinho, o cachorrinho estava doente. Não, estava levando para ser eutanasiado. Mas eutanasiado por algo que era totalmente... era uma doença absolutamente curável, né? E aí ele ficou tão chocado com aquilo que ele ligou para a pessoa e perguntou se ele poderia adotar o animalzinho, o cachorro. Ele adotou, fez a cirurgia, conseguiu aí ajuda também para fazer a cirurgia e hoje adotou esse cachorro. Ou seja, né, nós vemos que mesmo com os animais domésticos, quantas pessoas não tratam os animais como se eles fossem coisas. E quando ele envelhece, então, né, e que vão começar a dar mais despesas, muitas vezes, às vezes nem dão, mas às vezes dão alguma despesa, muita gente quer já substituir por um modelo mais novo. Ou seja, o nível nosso, né, de naturalização, né, dessa falta de ética, né, com os interesses dos animais é algo, né, é quase no nível da psicopatia mesmo. Né? É isso. Sim, Regina. Me parece que é necessário mesmo alinhar, né, os conhecimentos científicos a uma bioética, né? Inclusive em casos de eutanásia. O que me parece que, né, enfim, os profissionais dessas áreas, né, da medicina veterinária, zootecnia, enfim, eles precisam pensar sempre caso a caso, né? Sim. Sim, porque eu conheço veterinários que bastam o dono pedir e ele realiza. E conheço veterinários que mesmo você pagando, ele te expulsa. Então, mesmo entre os veterinários, você tem uma questão ética que tem que ser trazida à tona, porque mesmo essa coisa de cortar rabo, cortar orelha, tem veterinários que não aceitam fazer. Tem outros que fazem. Bastou pagar, como bastou pagar para tirar a vida de um animal que pode ser salvo, né? Que não está sofrendo, não está terminal,
né? E falando só rapidinho da questão humana, né? A questão humana, Peter Singer está realmente se referindo à dor. Realmente a questão da dor, ela para o utilitarista é uma questão muito fundamental, né? Porque como é que você vai medir, né? Se você for medir pela inteligência, vão colocar o ser humano lá no topo, porque ele está aqui falando no computador, embora ele não saiba voar, né? Mas ele inventou o avião. Então, enfim, se você coloca, você tem que ter uma medida para mostrar que, embora os animais não falem, eles se comunicam e se comunicam muito bem, servem muito bem à sua espécie, né? Eles respeitam muito mais o meio ambiente do que nós, né? Eles estão inseridos na vida de uma forma absoluta, completa, e nós não. Nós somos seres, né, que não nos sentimos em casa em lugar algum, né? Exatamente, talvez por esse corte que fizemos com a vida, com a natureza, com o que há de mais profundo em nós, como diria Nietzsche, né? Então, eu penso que a questão da dor é uma forma, é uma medida encontrada pelo utilitarista para que a gente respeite, né? Respeite esse outro, que a gente entenda, como Schopenhauer também vai falar, que a moral da compaixão é a moral schopenhaueriana, né? É uma moral que Schopenhauer traz, né? De uma forma fantástica, né? Ele vai, inclusive, dizer que o homem que não é bom com o animal não pode ser um homem de caráter, não pode ser bom caráter, não pode ser um bom homem, né? Porque não pode existir, né? A questão da compaixão não é com quem você vai ter compaixão, é o ato de sentir a compaixão com o outro que sofre. Esse outro que sofre desperta, né, em nós essa empatia, essa compaixão, né, se nós estamos realmente, né, abertos para pensar a vida de uma forma ampla, né? Porque é muito estranho você ver pessoas que aparentemente têm compaixão com o humano e não tem nenhuma com o animal, nenhuma. Eu me pergunto, muitas vezes, se elas têm realmente compaixão humana. Eu sei que é duro dizer isso. Eu sei que muita gente se mostra realmente, não, eu amo muito humana. Mas eu me pergunto, isso está tão desligado ali dentro que, em algumas pessoas, provavelmente, sim, provavelmente elas têm um apreço tão grande ao humano que elas se sentem com empatia com o sofrimento humano. Então, tá bom. Mas eu acho que em alguns casos, essa pessoa não tem empatia nem com o humano, nem com o humano. Ela só tem uma questão de social. Ela precisa mostrar, talvez que ela sinta, mas sentir mesmo, né? Schopenhauer vai dizer que são só alguns que realmente trariam essencialmente essa compaixão, né? Para Schopenhauer, aqui eu não vou falar porque aí seria uma aula longa, mas é muito interessante a lógica da compaixão, ou a moral da compaixão é schopenhaueriana, né? Mas é isso. Pode continuar falando. Ou vamos lá, Luane, o que você tem a trazer para a gente? Eu estava pensando, você estava falando, Regina, a respeito do humano, né, dele ter empatia ou não pelos animais. Eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes, ele nem... São tantas coisas absurdas que a gente vê que eu realmente assim, não consigo entender, né, como é que a pessoa acha que a pessoa sofre e o animal não. Eu já ouvi gente falando que animal não sente frio. Gente, de onde tirou isso? Se a própria definição do animal é um ser senciente, ainda que seja a característica mais básica, né? Ele sofre e sente, ele não sente frio. Sabe, umas coisas que as pessoas falam que eu não consigo entender. É difícil rebater, né? E também tem aquela questão que eu acho que também atrapalha muito, é sempre tentar comparar o humano com o animal. Né? Você não pode fazer isso com o animal, porque você tem que fazer isso com o humano. É muito complicado. Então, assim, você gosta mais do seu cachorro do que de gente. É sempre essa polaridade. Isso é uma coisa complicada também. Esse discurso é muito recorrente quando a gente fala dos animais e vai em defesa dos animais. Tem sempre um que rebate nisso. Né? Mas você pensa faz uma campanha para um cachorro que está
precisando de uma medicação, de um tratamento, e não dá comida para um morador de rua. São umas comparações assim tão absurdas, e geralmente quem fala essas coisas não faz nem para um nem para outro, né? Porque eu acho que você pode militar em várias áreas. Tem as pessoas que vão ajudar os idosos, tem as pessoas que vão ajudar as crianças, tem as pessoas que vão ajudar os animais. Cada um tem a sua causa e nenhum é maior ou melhor que o outro. Né? E geralmente as pessoas que fazem muito esse discurso são pessoas que não atuam em área nenhuma, né? Então, é bastante complicado, assim. Eu estava pensando nisso que você falou, só uma reflexão, assim, que eu trago aqui para o grupo, né? Complicado. Luane, uma questão, né? Uma questão. No caso, a gente vê até hoje, né? Por mais que a neurociência tenha avançado tanto, por mais que já se mostre, né? Até macacos que aprendem a nossa linguagem, todos sabem dessa ciência, quer dizer, todos sabem, né? Muitos nem ouvem, nem querem saber, nem querem ouvir, né? Mas a verdade é que isso vem de uma construção, né, humana, social, já milenar, né? Então, depois de Descartes, então, quer dizer, Descartes principalmente, quando ele estabelece essa questão, né, e o Singer vai falar de Descartes, né, ele estabelece essa distinção entre os animais, quer dizer, ele não tira o homem do natural, do animal, né, mas ele dá ao homem algo a mais, né? Então, esse homem tem espírito, né? Então, por ele ter espírito, ter alma, e o animal ser desprovido disso, ser uma máquina oca, que é isso? Né? É um mecanismo puro, é a ideia mesmo do mecanismo cartesiano. Alguns dizem que ele não teve a coragem de enfrentar a igreja e colocar também o homem como um mecanismo puro, né? Mas a verdade mesmo é que ele mantém, ele traz algo muito mais grave. Até então, o que permanecia era uma questão aristotélica de fundo, em que o animal também tem uma alma, né? O homem tem alma, o animal também tem, só que a alma do homem, essa alma racional, uma alma eterna, enfim. O animal volta à natureza, enfim. Só que em Descartes é algo muito mais grave, que Descartes realmente retira do animal até a sensibilidade, ou seja, porque ele associa a sensibilidade ao espírito, a matéria ser algo inerte, algo informe, algo que não tem vida, né? A vida seria algo que vem de fora, esse de fora é a questão metafísica, então a alma é dada por algo transcendente, então o animal está na linha da natureza, ele não tem isso, ele faz tudo igual a nós, praticamente tudo igual, básico, mas ele não tem alma, ele é movido pura e simplesmente, o instinto também entrou muito aí, com um complicador. Hoje o instinto é uma palavra que precisa ser superada, precisa ser inventada outra, eu mesma muitas vezes uso, mas sempre lembrando que o instinto animal, que também nós também temos, é associado a um grau de aprendizado também dos animais. Os animais aprendem, e aprendem muito, né? Então, alguns aprendem mais que outros, evidentemente, mas eles aprendem, e eles têm uma troca com o meio e com o seu grupo que leva exatamente ao aprendizado, né? Enfim, então, eu acho que isso vem, eu penso que isso vem, né, de todos esses, né, dessa cultura especista humana, né, que nos fez desde sempre crer nisso, né? A gente vai, a questão do interior, né? Tem gente que fala que há um preconceito maior com o interior, porque eles tratam pior o animal, né? Porque é o seguinte, nós temos tanto uma romantização do interior, né? Como se no interior se vivesse mais próximo do animal, isso também não é verdade, né? O animal, a função dele é mais utilitária ainda, claro que vão ter também seus cachorros, seus gatos, mas a função utilitária dos animais que estão na fazenda, elas não se confundem com aquele outro animal que vive dentro de casa. É uma função utilitária, eles não estão mais próximos da natureza porque eles estão ali vivendo com os animais. Muitas vezes até os cachorros mesmo, como eu já conheci, são tratados com profundo utilitarismo mesmo, como tem na cidade também, né?
Mas é para ficar, come e joga osso para ele fica olhando a casa, rondando a casa e pronto, não tem nem afetividade muitas vezes. Mas, claro, não vamos generalizar, nós vamos ter, tanto no campo quanto na cidade, mas a cidade, evidentemente, é essa grande questão do rural e do urbano também, são questões trazidas pelos sociólogos, historiadores e tudo mais, e mesmo pela filosofia, pode ser pensado, e que aumenta o nosso grau de sensibilidade, talvez, não porque a gente tenha ficado mais bonzinho, não, mas porque a gente foi apartado, mais ainda, não é, Roberto? Pela tua pesquisa, você sabe disso, mais ainda apartado de todo o processo de produção alimentar. Então, a gente não vê tudo isso. Eles estão acostumados a ver tudo isso, eles estão acostumados a ele mesmo a cortar muitas vezes o pescoço, ou ver a mãe, o tio, a avó, cortar o pescoço do bichinho. A gente não vê isso. Então, a nossa sensibilidade pode aflorar mais e ficar mais sensível, porque ver isso significa, né, para nós é algo assustador, a gente não está habituado a estar com fome e ir lá comer, pegar. Eu tinha uma amiga que contava que o marido dela trabalhava numa fazenda. Um dia ela chegou lá e ela falou assim, nossa, uma vontade de comer um pato. Me deu vontade de comer pato. Bem, eu nem falei nada, mas, enfim, só ouvi ela contando inicialmente. Aí o marido virou, porque a história é interessante, o marido virou e falou assim, vamos lá no lago. Vamos lá, vamos escolher. Aí ela foi e viu aqueles patos nadando. Né? Ela viu os patos andando, os filhotinhos, a mãe, os filhotes. Ela falou, não, estou passando mal, não quero saber. Não quero comer. Estou sem fome, perdi a fome. Ele falou, mas você não queria comer pato? E aí, quer dizer, até que ponto nós da cidade somos mais sensíveis, mas também acaba gerando uma hipocrisia que é daquela que você não mata, mas come. Uhum. Você deixa o outro matar, você coloca o outro na posição, digamos assim, até inferior, digamos assim, porque ele é cruel, eu não sou. Eu não mato, ele que mata. Mas sou eu que estou ali no final daquela linha para me alimentar daquele animal que foi morto. Então, assim, essas questões são difíceis mesmo, Luane. Muitas vezes a gente ouve, eu ouvi a vida inteira, né? Que eu gosto mais de animal do que de gente, né? Aí eu também ouço isso direto e falo, e é verdade, e não me envergonho. Não, eu brinco assim, eu brinco da seguinte maneira, eu brinco assim, não, eu gosto de alguns humanos também, gente. Alguns humanos eu também gosto. Eu boto alguns humanos no mesmo plano que os animais. Fica tranquila. Você pode estar no mesmo plano dos animais. Então, eu brinco, porque a questão ela é completamente, para mim, ela não tem razão de ser, digamos assim. Por mais que eu possa até preferir viver com os animais, né, possa preferir essa relação com os animais, sabe-se lá, cada um vai explicar que teve problemas com o humano, o animal é mais fácil. Tem gente que diz que é porque o animal é mais fácil que o humano. Bem, tem tantas razões que vão tentar explicar por que a gente tem uma sintonia grande com esses outros seres vivos. Eu tenho sintonia com o humano e com os seres vivos, com os outros animais, com todos os animais, claro. Agora, tem um prazer incomensurável de viver perto dos animais. Se tiverem seres humanos que valem a pena, tem o prazer de viver com eles também. Pode trazer esses seres humanos maravilhosos. Agora, qualquer ser humano, não. Qualquer animal, sim. Então, talvez, se possa pensar que eu gosto mais dos animais que do humano. Não. O que eu realmente amo de verdade é a força, a potência, a pureza, a grandeza da relação. Quando a gente estabelece isso com outros humanos, é tudo maravilhoso. E, claro, é a minha espécie. Eu não quero mal a minha espécie, muito pelo contrário, eu quero mais que ela possa... Aí eu vou usar o termo evolução, que ela possa evoluir um pouco mais, para entender que somos todos parte de uma mesma coisa. Os animais são nossos irmãos próximos de nós, não são estrangeiros, e nem nós somos extraterrestres, somos seres naturais, estamos todos juntos aqui nessa vida, e todos com essa vida para viver, com tantos percalços, tantas dificuldades, os animais sendo tratados, né, da forma... sem poder sequer se defender. Então, é muito triste. Eu ouço o tempo inteiro e não quero saber. Eu uso como a Bardot diz assim, faz o seguinte, vamos fazer assim, vocês cuidam dos humanos e eu cuido dos animais. Isso aí.
todo mundo estará sendo cuidado. Alguns de nós cuidam de uns e outros cuidam de outros. Porque o que não pode acontecer é só o humano ser cuidado e estar destruindo, dilacerando, massacrando os animais. Isso não pode acontecer, realmente. É isso, gente. Quem mais? Luane? Oi. Alguém ia falar? Eu ouvi algum barulho. Não, alguém chamou, né? Tá, Luane, fui eu. Vamos lá. É legal que você trouxe essa recorrente, né? Escuta nossa sobre por que preferir os animais, né, aos seres humanos. E isso me fez lembrar de um guia de falácias que surgiu, não sei, anos atrás, assim que eu virei vegana, que é um guia de falácias anti-veganas. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu achei muito interessante que a gente até acesse para ver, porque esse colega, o Robson, no intuito de organizar todas as falácias que os veganos ouvem, ele acabou fazendo praticamente um dicionário maravilhoso. E ele dá nome aos bois, né? Então, por exemplo, esse argumento essa falácia que a Luane trouxe, né? Me parece que é como se existisse uma dicotomia, né? Mas ela é falsa. Não temos que escolher um grupo ou outro, né? Mas esse opositor do veganismo, ele traz como se fosse uma dicotomia. Ou os animais ou os seres humanos, né? E aí vai tentando tornar essas causas, né? A causa animalista como uma causa menos importante ou menos urgente, né, do que as outras, com a mesma base, né, no preconceito. E ele deu o nome dessa falácia de falácia da prioridade, que é uma das falácias da dicotomia. Eu posso passar o link depois para vocês, porque ele organiza muitíssimo bem, tem de tudo. Interessante. Apelo ao medo, apelo ao ridículo, argumento ad hominem, né, que é o mais conhecido, muita coisa, distorção de fato, argumentos que exageram, né, também, ou, por exemplo, a gente também ouve muito também que os bois vão tomar conta das cidades se a gente não comê-los, né? Enfim, coisas assim. O site é o Vegano Agente, ele foi um site muitíssimo conhecido, não sei hoje em dia como é que tá, mas é um site maravilhoso. Eu passo o link para vocês. Eu acho maravilhoso, porque às vezes a gente não está muito bem preparado, não arruma um esquema para debater com uma pessoa opositora ao veganismo, né? Nós aqui estamos num grupo em muita concordância, né? Mais convergência do que divergência. Mas quando chega para alguém que é um opositor ou simplesmente ignorante e quer saber, às vezes vem com falácias sem saber que as são, né? Sem ter esse julgamento, sem ter esse crivo, para a gente fica um pouco mais complicado, né? Então, acho interessante que a gente comece a ver pela base mesmo, né, desses argumentos falaciosos, para ver se a gente consegue contorná-los. Assim, acho importante, talvez bem producente para a gente. Se você puder colocar o link no grupo, Roberta, eu te agradeço, porque assim, não conhecia não, mas eu vou ler. Vou mandar para todo mundo. Obrigada. Não, é ótimo, porque eu acho que a gente precisa mesmo começar a rebater de uma forma clara e bem estruturada para mostrar, para desconstruir esse discurso, esse autodiscurso, que às vezes, mesmo que seja meio ingênuo, ele não é ingênuo do ponto de vista do especismo. Do ponto de vista do especismo, ele é apenas uma voz a mais que defende isso, né? E que, de uma certa forma, está zombando de uma luta que é uma luta essencial, uma luta ética essencial, né? Que não vai colocar só... A grande questão, você quer colocar... deve estar aí também, né? Você quer colocar o homem no mesmo plano que o animal? Não, nós estamos no mesmo plano que o animal, nós vivemos no mesmo mundo que o animal. Nós temos que respeitar essa vida como nós queremos ser respeitados em nossas vidas. E mostrar isso, desmontar isso,
é muito importante para um diálogo, porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Eu vejo muitos veganos que não sabem o que dizer realmente, porque, na verdade, eles fizeram realmente a transição, eles acreditam plenamente no veganismo, mas, eticamente, mas eles não estão preparados para certos... Né, para debater, né? Para um debate, e um debate bastante, alguns sujos até, né, que usam coisas como, por exemplo, usar, mas se o homem explora o próprio homem, por que eu vou defender o animal? Ou seja, então tá bom, você explora o próprio homem, vamos deixar de explorar o homem, explorar o animal também, tá ótimo, parou por aqui, vamos deixar como está. Ou seja, não faz sentido nenhum, não faz sentido. E a gente tem que aprender realmente a desconstruir isso e dar isso realmente nomes, e tudo isso vai nascendo com o avanço do veganismo. Quanto mais, quer dizer, eu acho que o pontapé inicial, quer dizer, a gente tem toda uma história da filosofia de uma questão de que pensa o animal, tá? Mas o que o Peter Singer faz ali para um público amplo é realmente um pontapé, quer dizer, é uma coragem muito grande de escrever um livro Libertação Animal. Você imagina como isso caiu para as pessoas. Se hoje você fala libertar os animais, tem gente que fala, o que é isso? É o que abrir a porta do zoológico? É o que você está falando? Nem sabe, nem quer saber, entendeu? Agora imagina em 75, né? Então, realmente... realmente a gente tem que estar se preparando cada vez mais e trazendo isso aqui para o nosso diálogo também. A gente pode depois pegar esse manual aí, dar uma lida e trazer outros elementos, né? E conversar, né? E ver como é que foi feito, né? E é isso. É mais um... Achei bem curiosa, deve ter vários, assim, que a gente ouve todo dia, constantemente. E acho que com certeza deve ter muitos aí que eu escuto, por isso eu estou curiosa para ler o texto, vou ler com certeza. Não, muito interessante, quero ver também. E quem mais quer falar? Eu estou aqui parecendo que estou na feira, né? Quem quer mais alguma coisa? O que quer? Ninguém está sentindo vontade nem de falar sobre o que a gente está falando, quer trazer alguma coisa nova, pode mudar de assunto. Pode mudar um pouco a temática. Quem mais está aqui na sala? Gente, posso ver todo mundo? Pode abrir aí, ver se puderem, né? Ou pelo menos deixa eu ver. G é quem? A Gabi. Não é a Gabi. A Gabi não entrou? Você falou que ela não via. Quem é? G. Gabriel. A Roberta. Gente, falem aí. Quem está aí? Tudo bom? Oi, oi, oi. Rod? Oi, boa noite. Boa noite. Quer dizer algo para nós? Quer ouvir só? Não. Só ouvi com toda atenção. Tá certo. Quem mais está aí, gente? É que eu estou vendo só o início dos nomes, né? Andréia. Cadê Bruna? Bruna, quer falar alguma coisa, Bruna? Bruna está aí? A Bruna, eu acho que saiu, Regina. Tem um recadinho dela aqui no chat. Tá. Gente, o que mais? A gente viu muita coisa, né? A gente viu, por exemplo, né, como é assustador quando a gente realmente, essa visita, né, nesse local de exploração animal bárbara, assim, sem qualquer compaixão, sem qualquer empatia, sem qualquer... Eu sempre me pergunto, né? É claro que para a produção de um homem, de um ser humano sensível e racional, é claro que você tem que construir isso também, mas você também, para tornar esse homem, sabe, frio, impassível, tirando os psicopatas, é claro, tirando uma psicopatia originária, digamos assim, né? Você precisa também criar essa frieza, esse distanciamento, essa impassibilidade, né?
e a ponto dessa pessoa ser capaz de atos tão brutais sem que ela sinta nada. E eu acho que isso produz nessa pessoa, querendo ou não, se ela não for psicopata, porque muitos são, permita-me dizer que muitos são, tá? A psicopatia não é que muitos sejam psicopatas, mas muitos que estão em determinadas áreas, muitas vezes são levados também por uma frieza já bastante profunda com relação a isso, mas, claro, boa parte vai para qualquer emprego que lhe possa ser possível, né? Por condições também, condições de vida, né? E que também, desde criança, forem sensibilizados. Então, para eles, essa sensibilização faz parte. Vou trabalhar lá no açougue, vou trabalhar lá matando porcos, eu vou trabalhar lá no abatedor, eu vou trabalhar, enfim, porque ele já está tão insensibilizado com relação a isso, que para ele é uma coisa comum, natural, foi naturalizado, como eu falei, né? Mas o quanto de mal isso não produz no ser humano, eu não estou falando isso não é simples, é muito sério, porque, na verdade, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a gente começa a insensibilização com o animal para chegar à insensibilização com o humano. A gente não vai para a guerra matar o próprio semelhante se a gente não passar por um processo de insensibilização muito grande. Não é só uma questão de patriotismo, não é uma questão, estou matando porque ele está me fazendo mal real. Não é só uma questão ideológica de você empoderar essa questão ideológica. Você tem que ser sensibilizado para matar sem pena o seu semelhante. Então, há uma coisa de você começar essa sensibilização pelo animal para chegar à produção desse homem absolutamente frio e impassível com relação ao próprio homem, com relação ao próprio semelhante, ou seja, ele não se importa com a exploração do animal, como se importa com a exploração do humano também, né? Então, ele foi insensibilizado de tal maneira, e o quanto ele não é ainda mais sensibilizado, vivendo nessa condição, né? Se for por uma necessidade, embora Schopenhauer diria que se ele fosse um ser muito compassivo, ele não suportaria, ele teria que sair, né? Ele acabaria saindo dessa condição, não conseguiria trabalhar nesse lugar, né? Mas que ele pode ter sido insensibilizado profundamente e por ter desprezo total pelo animal, que afinal de contas, né, Luane, não sente frio, não sente mal-estar, não sente dor, não sente nada. Não sente nada. Até fome também, não tem muita fome, não. Te dá uma coisinha para ele. Não tem fome, não. E essas pessoas que trabalham nesses lugares, né, elas realmente banalizam, né? Chega uma hora que é tudo tão automático, que é isso, eles ficam tão insensíveis que fica, entre aspas, normalizado, né? Sim. Eles estão completamente insensibilizados, mas essa sensibilização começa na infância já vem desde o início para produzir esse homem, para servir a essa máquina, né? Essa máquina que vai moer gente, vai moer animais o tempo inteiro, né? Você quer falar? Quem vai? Eu? Não, alguém, acho que não teve ninguém que... Eu entendi, parecia que alguém quisesse... Deixa eu ver. Eu falo, Regina. Gutenberg quer falar, Regina. Gutenberg? Sim, por favor. Vai. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Certo. Eu vou falar um pouquinho aqui do bate-papo que a gente teve, de algumas coisas que eu anotei, que eu achei interessante. Quando você fala da moral pela razão, né, com relação ao Peter Singer, eu acho muito legal, porque eu sempre até numa feirinha vegana aqui no Rio, eu falei para duas amigas veganas, elas riram, né? Eu falei assim, não, eu não amo animais, eu não tenho nenhum amor por eles, né? Eu não amo leão comendo a gazela, eu não amo animais que eu não conheço. Eu amo meu cachorrinho que mora comigo, esse eu tenho um amor, né? Muitos anos comigo. Agora, eu respeito todos eles. E respeitá-los, para mim, já é suficiente
no sentido de não, dizendo daquilo que é possível e praticável, não ferir o direito deles, né? O direito deles e a vida deles, o direito que eles têm de viver e de não sofrer. Com relação a Descartes e esse pessoal aí que baseou muito do que tem de exploração animal, que teve de exploração animal da Idade Moderna, né? Como o próprio Peter Singer falou, que Descartes ele serviu muito bem a um propósito, porque naquele início, naquele tempo, estava começando a experimentação animal, então era importante uma teoria que embasasse que eles são apenas máquinas, autônomos. Eles não sentem dor, não têm interesses em não sofrer, porque naquela época estava começando a experimentação animal, mas nos dias de hoje, né, em pleno século XXI, eu fico surpreso como algumas pessoas inteligentes, né, se tornam verdadeiras estúpidas, justificando o que eles fazem com os animais, né? Tem um vídeo que rolou um bom tempo no Facebook do Neil Grayson, astrônomo Neil Grayson, ele falando um pouquinho sobre toda a sensibilidade que os animais têm, toda a ciência que eles têm, toda essa comunicação que a gente sabe que eles não falam nossa língua, mas se comunicam como ninguém dentre as suas próprias espécies, e até às vezes interespécies, né, que a gente vê algumas relações de animais interespécies assim, parece que estão se comunicando, mas isso a gente ainda não tem tecnologia para saber. E eu vi hoje um vídeo do Ruffling Guedes, ele rebatendo um pouquinho, o Neil Grace falando barbaridades, estupidez, assim, comparando animais não humanos com árvore, comparando animal humano com micróbio, né? Como é que a gente mata, dá uma vacina ou dá um medicamento, dá um antimicrobiano para uma criança, se for de criança, para matar os micróbios. Os micróbios também são vida. Então, assim, comparando vida com ciência, ele sabe muito bem a diferença de uma coisa para outra, assim, as pessoas inteligentes, elas viram verdadeiros estúpidos para poder justificar toda a crueldade que eles cometem contra os animais não humanos. Bem, com relação a amar as pessoas, né? Eu, quando me tornei vegano, há 6 anos atrás, foi todo um processo de aprendizado, né? E depois de 1 ano, 2 anos, eu me tornei ateu também. Eu acho que a nossa espécie, quanto mais eu leio, mais eu Sapiens, entre outros livros que eu leio, mais eu vejo que a nossa espécie é violenta, ela é cruel e ela definitivamente não se importa com os animais, né? Salvaguardando algumas exceções, a nossa espécie não se importa com os animais. E assim, ao ver o que acontece na natureza, né, que às vezes a gente faz muito apelo à natureza, né? Poxa, na natureza, os animais não humanos, eles sofrem muito também, né? Muito. Existem conflitos de território, conflitos sexuais, né? Homicídio, infanticídio, até para poder perpetuar a linhagem daquele macho e não do macho no qual ele brigou e até matou e depois mata os filhos também. Né? Em alguns animais. Alguns animais, a gente está falando assim, mas assim, aquelas ninhadas gigantes na dinâmica de populações, onde muitos nascem e poucos sobrevivem, às vezes milhões nascem para um sobreviver, muitos deles morrem por inanição, por predação, então é muito sofrimento na natureza também. Então, assim, eu não acredito num ser que criou, que poderia criar todo mundo herbívoro, por exemplo, criar carnívoros. Então, assim, ser ateu foi uma coisa natural para mim, né? Depois que eu me tornei vegano. Bem, a minha esposa, ela se formou em fevereiro, né? Agora ela é nutricionista vegana, aqui em Nova Iguaçu. Então a gente vê muito isso que os colegas falaram com relação a voltar atrás, né, na alimentação. Ela vê muito isso, né? Gente querendo usar banho de porco, usar gordura animal para cozinhar. Poxa, voltar o tempo atrás,
eu sei que tem um aspecto de saneamento básico, né, e das vacinas que evoluíram nesse sentido. E muito da mortalidade dos animais humanos diminuiu com relação a esses adventos. Mas, poxa, a despeito disso, quanto tempo nossos antepassados viviam? Antepassados mesmo. 40 anos, 50 anos já era idoso? Então, assim, eu não vejo nenhuma vantagem assim, de voltar aos tempos naturais em algumas. Claro, não uso de agrotóxico, é maravilhoso, você plantar sua própria comida é sensacional, mas muitos daqueles hábitos que as pessoas, que a indústria da exploração animal utiliza disso, como, por exemplo, a terrível, a vergonhosa banha de porco, né? A indústria farmacêutica também, com colágeno, né? Quer dizer, você tenta ter uma luta, né? Como a Roberta falou, uma luta na evolução de métodos alternativos com relação a testes animais, mas a indústria farmacêutica começa a utilizar produtos derivados de animais que não funcionam. Entendeu? Colágeno para ganho de massa muscular, colágeno para as articulações. Assim, é vergonhoso, é realmente vergonhoso. Uma coisa que você falou também, né? A nossa espécie tem que evoluir. Na minha opinião, ela tem que evoluir muito mais. Enfim, porque a situação dos animais, o pessoal fala muito da Idade Média, né? Algumas crenças, né? Não, porque a gente evoluiu. Assim, para mim a gente não evoluiu, porque mata-se muito mais seres sencientes hoje do que matavam antigamente. Até pela quantidade de animais humanos. Quer dizer, você tem aí 8 bilhões de pessoas, vamos dizer assim, ou consomem só de animais terrestres, 70 bilhões de animais terrestres. Olha só a desproporção e a quantidade de sofrimento que a nossa espécie hoje, a tal da espécie que evoluiu, comete. Então, assim, eu não concordo muito com a evolução, acho que a gente não evolui em nada, muito pelo contrário. A gente... Moralmente, eticamente, não evoluímos nada. Nada. E com relação ao respeito, né? Sim, eu respeito, a colega falou aí, eu respeito muito mais os animais do que eu respeito os animais não humanos do que os animais humanos. Por um aspecto muito, muito simples. Eles precisam ser muito mais respeitados, mas muito mais, para chegar ao patamar de que hoje os animais humanos, que são bem desrespeitados, por sinal ainda, muitos animais humanos são muito desrespeitados, mas para chegar dessas pessoas que são desrespeitadas hoje, os animais não humanos, mais bem respeitados, tem que evoluir muito, tem que evoluir muito o tratamento com eles em relação a esses animais, porque é difícil. E eu até brinco, a gente falando de psicopata, né? Eu acho, e a maioria, né, para minha opinião, claro que eu respeito, que eu falo, eu trato bem todo mundo, né? Humanos e não humanos, mas o psicopata, para mim, é o veterinário que come carne. Para mim, é um psicopata. Porque no primeiro período ele já vê terráqueos, entendeu? Ele trabalha com produção animal, ele trabalha com todo aquele processo de sofrimento, de abate, de ver nos olhos do animal o sofrimento desse animal, de tudo que a gente vê em terráqueos, em domínio, ele vê ao vivo. E o cara não liga, ele só quer tratar de pet, mais nada. Então, assim, é complicado. E para finalizar, com relação ao que a Roberta indicou aí, o Hobbes do Vegano Agente realmente descreve muito bem. Ele escreve muito bem mesmo, tem muita coisa boa, não só no site dele, mas também no Facebook. Mas, assim, eu acho que ele é tão human first às vezes, mas tão human first, que chega a ser antropocêntrico. Assim, é um problema que eu vejo no que ele escreve, sabe? Pode comparar nada, porque o ser humano vai se sentir ofendido, porque o judeu vai se sentir ofendido, porque não sei quem vai se sentir ofendido. E, para mim, quando você fala, por exemplo, que existe um verdadeiro holocausto animal, né? Você vai olhar a semântica da palavra holocausto, ela não nasceu. O holocausto ficou mais famoso, até pelo nosso antropocentrismo, né? A palavra holocausto ligada aos judeus, não tenho dúvida, sem dúvida.
Mas o que acontece hoje com os animais não humanos é um holocausto, sabe? Ah, mas não pode comparar porque os judeus são ofendidos, porque não sei o quê, porque está objetificando os judeus, igual objetifica os animais. Então é uma coisa que eu tenho contra o Robson. Entendeu? Por isso que realmente eu não costumo mais seguir o Robson, porque nesse aspecto eu acho que ele pega um pouquinho. Então é isso, só isso que eu queria falar, comentar da galera que falou aí. Obrigado. Ô, Gutenberg, posso falar rapidinho? Você ouve? Ou vai sair já? Não, posso falar rapidinho? Tá. Então, eu vou começar até pelo fim, né? Eu queria falar uma coisa, depois se alguém quiser falar. Eu também vejo como problema, vejo realmente como problema, essa coisa de não poder usar palavras que são usadas para o humano e que não podem ser empregadas ao animal. Eu vejo isso como algo antropocêntrico, vejo isso como especista até. Por exemplo, quando eu escrevi o meu livro sobre a escravidão humano-animal, quer dizer, as origens da opressão, eu começo falando exatamente sobre a definição de opressão e a definição de escravidão, e que ambas se aplicam ao animal. Eu mostro como isso se aplica ao animal. E o fato do ser humano se sentir ofendido com isso, seja em função da sua própria vida, de estar nessa condição oprimida, né? Mas o fato de ele se sentir ofendido não deixa de ser também uma falta de empatia com esses outros que sofrem até muito mais do que nós humanos. Eu concordo com você, sofrem mais. Tá? É claro que a gente sabe que o humano, digamos assim, se a gente for realmente ser justo, né? A gente sabe que a memória humana pode te fazer 50 anos com um trauma profundo de um sofrimento que um animal pode vencer pode até vencer, pode não. Tem animais que não vencem, tem animais que ficam traumatizados o resto da vida. Estou falando de animais domésticos que eu convivi, que foram maltratados, foram machucados e que se tornaram totalmente completamente tendo repulsa da relação com o ser humano e sentindo sempre medo profundo, e alguns que ficaram violentos também por conta de uma má relação com eles. Enfim, eu acho que sim, o animal sofre profundamente e a exploração animal é infinitamente mais... não é que não se explore o homem, que se explora o homem da mesma maneira. No outro dia, a mulher que foi morta para tirarem uma criança do ventre dela. Então, a gente vê humanos fazendo isso também com seres humanos, um grau de dor e sofrimento absurdo, né? Aí, voltei. Estão me ouvindo? Então, eu acredito que o sofrimento com os animais com você correndo aí na esteira. Ele não está ouvindo. Então, fiquem aí. Obrigado. Ele está ouvindo. Então, assim, o sofrimento, o Gutenberg, que o animal está acostumado a ter, é um sofrimento absurdo, porque ninguém liga. Porque nele, o que acontece é que nenhum ser humano com relação a outro ser humano, a não ser um psicopata extremo,
Nenhum ser humano diz, ah, não tem nada demais, mata mesmo, escraviza mesmo, ah, mata ali e come. Mas com o animal é totalmente desprotegido. Então, o nível de sofrimento animal é gigantesco, porque não tem quem os proteja. Mesmo com todo o veganismo, a gente sabe que a gente não tem o que fazer direito. A gente teria que fazer uma guerra se fosse para acabar com isso. Mesmo assim, a gente sabe que é difícil a gente ganhar a guerra. A gente precisa ter muita força para enfrentar, né? Para enfrentar força, né, material, para enfrentar isso. Então, o sofrimento do animal é gigantesco, eu concordo com você. Acho que a questão dos termos também, acho que a gente precisa tratar disso. Eu acho que a gente não pode simplesmente, a gente não precisa inventar novos termos só porque a gente vai usar falar dos animais, porque isso seria exatamente colocar os animais como outra coisa. Então, eles não são seres vivos sencientes como nós, ele é outra coisa, né? Então, ele não pode ser tratado com os mesmos termos que eu sou tratada. Isso, para mim, é também um inconveniente, é um problema muito sério, né? E com relação à questão da afetividade humana e animal, acho que eu já falei, né? Alguns humanos estão no mesmo nível que os animais para mim. É mais ou menos isso. E digamos assim, se você for um cara bacana, se você for um cara justo, se você for um cara realmente de algum princípio ético, você está no mesmo grau dos animais, tá bom? Eu diria assim, para não ter problema com as pessoas. Só que tem algumas pessoas da minha família que não são assim. Então, elas pensam assim, então eu estou abaixo do animal. Eu falei, bem, tem a questão do sangue, né, que às vezes é complicado aí, né, mas vou botar vocês mais ou menos no mesmo plano, né, porque, afinal de contas, né, só por uma questão de... Mas é difícil, realmente é difícil. O que a nossa espécie faz... Tem uma coisa que eu acho importante aqui dizer, Nietzsche diz que é preciso tomar muito cuidado, né, que o nojo matou, né, Deus, né, e também né, o horror do humano, né? A gente tem que tomar muito cuidado também de se mirar demais o abismo também mira a gente, ou seja, a gente não pode se transformar num monstro como o humano é. O humano, ele se transformou num monstro com relação às outras espécies, com relação ao próprio homem, ele é quase monstruoso, né? E muitas vezes ele justifica sem nenhuma justificativa o que ele faz. Não há justificativa real, racional, autêntica, natural, não há. Apenas a preocupação com seus próprios interesses, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar sendo vegano, e não por ser vegano, mas para a gente querer sair dessa lógica, desconstruir esse humano que é perverso, que se tornou perverso desde a base dele, quando ele faz esse salto com a natureza e se coloca acima do animal e acha que o animal tem que servir a ele, depois também os humanos mais fracos têm que servir a eles. Então, a gente precisa desconstruir esse homem e não estou falando uma produção religiosa, eu estou falando uma produção ética em que nós temos que estar além disso, ou seja, além disso não significa não sermos tão monstruosos quanto eles, embora eu, de vez em quando, e claramente, acho que alguns psicopatas não... Enfim, dar direitos a eles é um problema para mim, é sério. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que é complicado, mas vai dizer, é humano, enfim, um psicopata mesmo, aquele que mata em série, aquele que... ele não tem a menor chance de sair, de se tornar outra coisa. Tá? Então, acreditar nisso, para mim, também é uma crença... assim, bem... Gente, quem mais quer falar? Que eu também acho que já está na hora de a gente ir se despedindo aqui. Acabou ficando muito tarde pela minha demora, mas acho que deu para a gente fazer um bom bate-papo. Alguém mais quer falar? Vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Sim, estão me ouvindo. Então, olha só, eu acho que a gente pode, né, se alguém quiser falar mais um pouco, ou completar, ou, enfim, dizer alguma coisa, fazer alguma consideração, todos vocês que estão aqui, muito bem-vindos e muito boa noite.
eu acho que eu nem dei boa noite quando eu comecei. Eu já estava tão cansada de tentar estruturar isso aqui que até os protocolos não... Mas, enfim, eu estou feliz mesmo que não tenham vindo todos. Eu acho que quem está aqui dentro tem vindo sempre, praticamente. E eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, e fazer ele acontecer mais. Inclusive, começar a pensar em textos mesmo, tá? A gente poderia até, de repente, pensar em, se pessoas quiserem trabalhar juntas, um texto, então a gente poderia começar a produzir em revista mesmo, né, alguns artigos. Algumas revistas pedem só 10 páginas, pode ser várias revistas, não precisa ser revista... Aí eu estou falando do pessoal da pós, o pessoal da gravação, não precisa ser A2, B1, as revistas que a gente possa veicular, né, também academicamente e também fora da academia, pensar em algum texto, que eu tenho condição de fazer essa publicação, até o Mauro estando aqui, ele tem essa editora dele, mas de livros virtuais, de repente a gente faz um livro virtual, aí todo mundo faz uma escrita, a gente já tinha pensado nisso, mas realmente a gente precisa do tempo hábil, né? Bem, da minha parte, eu estou satisfeita. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu ouço para a gente ir se despedindo para as despedidas. Obrigada, Regina. Eu vou deixar minhas considerações para a próxima vez, porque pelo horário Certo. Eu já estou cansada. Obrigada. Com certeza. Certo. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, Mielzinho aí. O Chiquinho acordou para ouvir. É Francineide. Oi? A Francineide. A Franzinha. Gente, olha, então, boa noite para vocês, né? E boa semana. Vamos nos falando por lá, né? Pela coisa. Beijo para todos. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Até a próxima vez. Boa noite.